PET 2, segundos anos. Tema: dilatação térmica dos sólidos. O aumento da temperatura de um corpo pode aumentar suas dimensões, assim como o resfriamento pode diminuir suas dimensões. Essa alteração nas dimensões dos objetos causada pela variação de temperatura é chamada dilatação térmica. A dilatação térmica dos sólidos é dividida em três partes de acordo com as dimensões do corpo: dilatação linear, superficial e volumétrica. Dilatação linear. A dilatação térmica ocorre nas três dimensões do corpo: comprimento, largura e altura. No entanto, o formato do corpo pode favorecer a dilatação em apenas uma ou duas dessas dimensões. Por exemplo, a dilatação de um trilho de uma linha de trem, em que as dimensões, largura e altura dos trilhos são muito menores comparadas ao comprimento, podendo até ser desprezadas. Deste modo, a dilatação linear, ΔL, pode ser determinada pela seguinte expressão: ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é a dilatação linear em metros ou centímetros. L0 é o comprimento inicial do corpo em metros ou centímetros. Alfa é uma letra grega que significa coeficiente de dilatação linear. Sua unidade é o grau Celsius elevado a -1, ou seja, 1 dividido por grau Celsius. O ΔT é igual a T menos T índice zero, variação da temperatura final menos a temperatura inicial em graus Celsius. Dilatação superficial. A dilatação superficial, ΔA, em sólidos, ocorre devido à variação de temperatura do corpo, sendo que sua área sofre mudanças de tamanho. Isto ocorre, por exemplo, num telhado de metal. O coeficiente de dilatação superficial é chamado beta, outra letra grega, e corresponde ao dobro de alfa, ou seja, 2 alfa. A expressão utilizada para determinar a dilatação superficial de um objeto é ΔA igual a índice zero vezes beta vezes ΔT, onde ΔA é a dilatação superficial em metros quadrados ou centímetros quadrados. A0 é a área inicial do corpo em metro quadrado ou centímetro quadrado. Beta é o coeficiente de dilatação superficial em graus Celsius elevado a -1. ΔT, como em todos os casos, é igual a T menos T índice zero, que é a variação da temperatura final menos a temperatura inicial em graus Celsius. A dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ΔV, ocorre quando o volume do corpo varia. O coeficiente de dilatação é chamado gama, outra letra grega, igual ao triplo de alfa, ou seja, 3 alfa. A expressão para determinar a dilatação volumétrica de um corpo é ΔV, dilatação volumétrica, metro cúbico ou centímetro cúbico. V0, aqui está escrito área, mas cabe a correção.
é o volume inicial do corpo em metro cúbico ou centímetro cúbico. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Também vamos corrigir aqui. Em lugar de superficial, vamos por volumétrica. ΔT é igual a T menos T índice zero. É a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Temos aqui as atividades. Numa aula do dia 18 de maio, eu fiz exemplos de dilatação nos 3 casos, da dilatação linear, superficial e volumétrica. Se vocês voltarem lá no vídeo desse mesmo dia 18, vocês vão ver que tem correções a ser feitas e a resolução de exercícios de cada um dos tipos de dilatação. Tá? Tchau, muito obrigado, até a próxima aula.